Olá, meninas! Olá, mulheres! Boa tarde para vocês que estão chegando aqui ao vivo e também depois para quem vai assistir na gravação. Sejam muito bem-vindas. Essa live que eu preparei hoje com muito carinho. Aliás, me desculpe o atraso, porque eu estava acertando aqui uns detalhes técnicos que estavam dando errado. Bom, eu já vou começar falando porque quem chegar depois pode, rever, assistir a gravação e ver alguns pontos que eu vou falar. Ora eu tô olhando pra cá, que eu tô olhando pra vocês, ora eu tô olhando aqui nos comentários e ora eu tô olhando aqui, que é um roteiro que eu preparei pra live de hoje, tá bom? Tô vendo que a Ju está aqui, seja bem-vinda. Bom, e o tema que eu separei pra falar na live de hoje, que talvez você já tenha visto, é os erros que te impedem de ter uma relação saudável com o dinheiro. Esse tema eu gosto muito e eu tava preparando o roteiro dele aqui hoje à tarde, dessa live, e eu vi que tem muita coisa pra falar. E não sei se vai dar tempo de eu falar tudo aqui, mas eu quero trazer pelo menos os principais pontos. Porque se você tá aqui, assistindo essa live ou a gravação, ou se você tá aqui no meu perfil do meu Instagram, eu presumo que você queira melhorar a sua relação com as finanças, que você queira ter uma relação com o dinheiro melhor do que a que você tem agora. E chegam muitas mulheres pra mim que já tentaram melhorar essa relação sozinha, ou a maioria já tentou outras vezes antes de me procurar. E a gente sabe que às vezes é um processo dolorido, cheio de percalços, assim. E fui pensando nessas mulheres que chegam até mim, mesmo as que não viram cliente, as seguidoras que me mandam mensagem, enfim, eu noto essa busca por melhorar essa relação com o dinheiro e muitas vezes essa busca é solitária e por conta disso, principalmente, às vezes ela acaba não dando bons resultados, assim. Às vezes a gente faz essa busca sozinha e acaba não conseguindo muito melhorar essa relação com o dinheiro. Então antes da gente falar sobre esses erros que eu levantei aqui pro roteiro de hoje, eu só quero falar para quem ainda não me conhece, me apresentar bem rapidamente. Eu sou a Mari Lolato, eu sou especialista em finanças para mulheres, tanto finanças pessoais quanto finanças para negócios, tá? A minha formação inicial é em pedagogia, eu sou formada em pedagogia pela Universidade Federal de São Carlos e eu trabalhei muitos anos na área de humanas. Então, depois de eu ter feito pedagogia, eu trabalhei muitos anos com dança. E quando, muitos anos depois, eu me apaixonei por números, eu até fiquei me perguntando como que eu, da área de humanas, vim parar aqui, na área financeira. Mas o que eu descobri é que lidar com dinheiro tem menos a ver com números e mais a ver com pessoas. É por isso que eu me apaixonei tanto por esse tema. Porque quando a gente fala sobre o dinheiro, a gente está falando sobre pessoas, sobre ser humano. A forma com que a gente olha e lida para o dinheiro é muito mais uma forma emocional do que racional. Então, embora possa parecer que é uma área de exatas, é uma área de humanas, porque é sobre pessoas. Eu tenho até uma professora de finanças comportamentais que ela fala, se bastasse a gente saber o que fazer com dinheiro, ou seja, se bastasse a gente ter esse lado racional, todos nós seríamos ricos, todos nós seríamos ricas, todas nós teríamos dinheiro guardado, investido e tudo mais. E a gente sabe que não é assim que funciona. Então, uma coisa é o nosso lado racional, é aquilo que a gente sabe que precisa ser feito, e de outro lado é aquilo que de fato a gente consegue fazer e implementar. Há uma distância, uma ponte, um caminho entre isso que eu sei e aquilo que eu de fato consigo. E alguns erros nos impedem justamente de sair desse lugar e chegar nesse outro. Então é sobre isso que nós vamos falar na live aqui de hoje. Então o primeiro erro que eu trouxe é que ainda no Brasil tem muito pouca educação financeira. Muito pouca. Pouco se fala ainda de educação financeira nas escolas, nos livros e tudo mais. Embora eu queira ressaltar que tem havido várias iniciativas de um tempo para cá. Muito mais agora do que quando eu comecei a trabalhar na área, vale dizer. Então, de um tempo para cá, a gente até vê já algumas matérias na educação escolar. A gente tem visto alguns livros, inclusive infantis, então tudo isso é muito maravilhoso. É muito necessário, que haja iniciativas, cada vez mais iniciativas, para a gente ampliar e melhorar, de fato, a educação financeira no Brasil, mas que ainda ela é muito incipiente.
a gente pode dizer. Então isso dificulta a gente lidar bem com o dinheiro, isso não há dúvidas assim sobre isso. Outro erro que eu trouxe aqui pra gente discutir é que muita gente ainda acha que ter uma boa relação com o dinheiro é sobre preencher planilhas, né? E a verdade é que lidar com o dinheiro é muito além de lidar com planilhas. É muito mais do que isso, é muito além do que isso, né? Quando a gente fala de planilha, na verdade a gente está falando de uma ferramenta, mas que não é a única e nem sempre ela é necessária, né? Então, assim, ela pode ser usada como pode não ser usada. Tem vários usos diferentes para planilha, então nem toda cliente que chega para mim eu vou necessariamente adotar a planilha, depende do perfil da cliente, de como ela lida e enxerga com as planilhas. Então ferramenta é uma ferramenta, mas o cuidar do dinheiro vai muito além disso. E eu trouxe esse erro aqui porque chegam muitas mulheres para mim falando, não, mas eu já tentei preencher planilha e não consegui, ai, mas eu adoro planilha, então eu detesto planilha. Tá, a gente até vai falar sobre isso, mas é muito mais do que isso, né? A ferramenta importa, mas não é só ela. E pegando esse gancho aqui de que a ferramenta importa, é porque sim, a gente, para lidar bem com o dinheiro, a gente vai precisar de ferramentas. E a ferramenta, ela não é tudo, mas ela também importa, porque para cada pessoa, né, para cada mulher, para cada pessoa que eu atendo, cada uma vai lidar melhor com as ferramentas do que outras. Então, por exemplo, eu como especialista na área, preciso dominar várias ferramentas para mostrá-las para as minhas alunas, para as minhas clientes e ver com qual delas a minha cliente lida melhor. Então, assim, ferramenta não é tudo, lidar bem com dinheiro não é só sobre ferramenta, mas é importante que eu ofereça ferramentas para que vocês façam uso dela para melhorar sua relação com as finanças, tá? Então eu trouxe bem esse ponto aqui sobre a ferramenta de lidar com o dinheiro. Outro ponto que eu trouxe aqui, ai gente, eu até esqueci, eu comecei a falar e até esqueci de perguntar se vocês estavam me ouvindo bem e me vendo bem, né? Eu até esqueci de perguntar isso. Mas eu acho que sim, senão vocês teriam colocado aqui pra mim, né? Bom, outro ponto que eu queria trazer aqui pra discutir com vocês é a questão de que no Brasil ainda... Ai, obrigada, Ju, pelo feedback. No Brasil, falar de dinheiro ainda é muito tabu. E eu confesso que isso é uma coisa que me surpreende muito ainda, sabe? Quando eu falo que o dinheiro é tabu, eu não tô defendendo que a gente deva falar sobre dinheiro com toda e qualquer pessoa que cruze nosso caminho. Não é sobre isso. Mas, eu não sei se vocês já notaram isso, assim, até as pessoas com quem a gente tem convivência e intimidade, é muito raro a gente falar sobre dinheiro. Então, assim, quando há intimidade, né, quando a gente está em relações próximas, a gente até compartilha outras intimidades da nossa vida. Sobre o nosso relacionamento amoroso, sobre a nossa situação profissional, os momentos que a gente está passando que são difíceis, as nossas conquistas, né? Então, aquele círculo que a gente escolheu trocar e conviver, a gente compartilha essas áreas da nossa vida. Mas, mesmo com essas pessoas, é muito raro, é muito difícil a gente falar sobre dinheiro, a gente compartilhar. Então, eu ganho tanto, ou agora eu tô ganhando tanto, eu tô querendo ganhar mais, eu quero comprar tal coisas, eu queria juntar isso. Eu digo assim, tanto compartilhar as alegrias quanto as tristezas relacionadas ao dinheiro, né? Enfim, comentar com aquelas pessoas do nosso convívio. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Não sei se vocês, agora que eu tô falando sobre isso, se vocês se identificam. Se vocês, quando olham assim para as relações que vocês têm, tanto as familiares, as de amizade, as profissionais mais próximas, se vocês notam que se vocês têm esse diálogo, né, essa conversa sobre o dinheiro ou sobre não tem.
ou se vocês não têm, porque de fato, quando eu comecei a estudar finanças, eu comecei a notar que é muito raro, assim. E eu não tô falando aqui só daquelas pessoas que estão endividadas, porque muitas pessoas que estão com dívidas, né, e eu já atendi várias dessas mulheres, de fato há um elemento muito forte de vergonha e de culpa, e isso as faz naturalmente se fechar sobre o assunto, né, se fechar, não quererem falar sobre isso com os amigos, com a família, mas não é sobre isso que eu tô falando aqui. Eu tô falando quando não há uma situação mesmo tão grave, assim. Eu tô falando sobre situações cotidianas, assim, né? Das alegrias e tristezas da nossa relação com o dinheiro. Então, elas não costumam ser faladas, assim, né? Divididas com as pessoas com quem a gente divide outras áreas da nossa vida. Se vocês já repararam nisso, me contem aqui nos comentários. E se vocês, na verdade, têm conhecimento de uma situação completamente diferente dessa que eu estou dizendo, também deixa aqui nos comentários para eu saber, né? Porque eu tô trazendo esse contexto que eu conheço mais, né? Que eu convivo. E é muito doido, assim, que o fato do dinheiro ser um tabu no Brasil faz com que a gente fale muito pouco sobre ele. Mas isso por si só já é um assunto isso por si só já é um aspecto muito doido dessa área da nossa vida do dinheiro. Por quê? Veja comigo assim, da hora que a gente se torna adolescente, né, mais ou menos, até a hora que a gente morre, a gente tem que fazer o quê? Lidar com dinheiro. Então, olha quanto tempo que ele permeia, né, a nossa vida. Olha por quanto tempo ele perpassa os nossos momentos, as nossas circunstâncias. Então, não é algo que é pontual, é rápido na nossa vida. Que nem, por exemplo, eu sou mãe de uma menina de 4 anos atualmente, enquanto eu tô fazendo aqui essa live. Ser mãe, ser gestante foi algo que durou pouco tempo na minha vida. Ser mãe de recém-nascido também. Ser mãe de uma criança também tem um espaço delimitado muito pequeno. Mas lidar com o dinheiro é algo que é muito longo, né, na nossa vida. Você nunca tinha pensado desse jeito, né, Ju, assim... Então isso se torna uma coisa muito doida. Então, como é que um aspecto da nossa vida tão presente, né, que se insere no nosso cotidiano por muitos anos, décadas, ele quase nunca é falado. Então, isso por si só já traz muitas, né, dificuldades. Inclusive, mesmo em casais, assim, não é tão comum haver essa conversa sobre dinheiro, né? Eu já atendi vários casais, atendo, né, vários casais e já atendi, e eu noto, assim, que pessoas que namoram, ou que são recém-casadas, ou estão casadas há um certo tempo, têm filhos às vezes, e o dinheiro não é uma pauta, conversar sobre o dinheiro, o que cada um pensa, como é que se pensa, assim, sobre a divisão de receitas e gastos, enfim, são tantos assuntos, né? O que queremos fazer com o nosso dinheiro, o que precisamos fazer com o nosso dinheiro, o que queremos fazer com o nosso dinheiro, né? Quando eu digo que queremos, quais são os nossos planos para daqui 1 ano, 2, 5, 10, né? Os planos geralmente envolvem dinheiro, né? Dificilmente a gente tem uma meta, um plano, um projeto que não envolve dinheiro. Então é mais uma circunstância onde ele está presente. E é muito comum esse assunto não ser pauta. E o que é comum, ao contrário, inclusive, de estar ali numa conversa, o comum é o dinheiro aparecer em brigas, no meio de acusações, né? Eu já atendi mulheres que escondiam dos seus cônjuges compras. Não é nem só clientes que eu já atendi assim. Quando eu nem sonhava em trabalhar com finanças, quando eu estava na faculdade, eu me lembro de já me deparar com esse tipo de situação, com mulheres que escondiam dos seus namorados, dos seus maridos, determinadas compras. Então, olha o lugar que o dinheiro ocupa na nossa vida, né? Ou ele não é falado, ou quando ele aparece nessa conotação, né? De briga, de acusação, de culpa, de vergonha, de esconderijo, assim. Então, como tudo isso vai, de fato, minando a nossa visão sobre o dinheiro, a nossa relação, né, com ele. Tudo bem aí? Eu não sei se eu tô falando muito rápido, eu acho que eu falo muito rápido. E também, como eu selecionei vários temas, eu fico querendo falar sobre eles. Mas se eu estiver falando muito rápido, é só vocês me sinalizarem aqui, tá bom?
Bom, um outro aspecto que eu trouxe aqui, que eu tô olhando aqui no meu roteiro, que eu trouxe pra gente falar hoje, é esse aspecto bem dúbio, essa dualidade do valor que o dinheiro tem nas nossas vidas. Deixa eu explicar isso em mais detalhes para trazer mais para o plano concreto. Ao mesmo tempo que a gente aqui no Brasil, a gente deseja ganhar mais e ter mais coisas, né? Acho que qualquer pessoa que a gente perguntar, a pessoa vai dizer isso. Eu queria ganhar mais, eu queria ter mais dinheiro. Ao mesmo tempo que existe esse desejo, também existe no nosso país uma cultura de uma certa demonização de pessoas que têm muito dinheiro. Um olhar meio torto, enviesado, que a gente geralmente dispõe sobre pessoas que são milionárias, que são empresárias, que têm fortunas, que construíram fortunas. Então, assim, olha como isso também mexe, né, com a nossa forma de olhar para a questão financeira. Então, quer dizer, de um lado, eu desejo ter mais, todos nós desejamos ter mais dinheiro, mas, de outro lado, a gente também se depara com essa cultura que também tem pensamentos negativos, né? Não gosta, reprime, critica pessoas que têm muito dinheiro, né? Inclusive, eu não sei se vocês acompanharam, mas antes de ontem faleceu um empresário muito grande, famoso aqui no Brasil, né? O Abílio Diniz. E eu soube por um professor meu de investimento de renda variável que tem pessoas fazendo muitas críticas, assim, tipo, tecendo comentários muito negativos, acho que eu não consigo nem repetir aqui, assim, mas de crítica, assim, pela fortuna que ele construiu. Então, assim, essa dualidade, né, essa contradição que paira, assim, na nossa cultura, ela também atrapalha muito a nossa relação com o dinheiro. Porque, afinal, a gente não sabe bem se a gente quer, mas não quer. A gente deseja, mas talvez seja meio feio, talvez não seja muito bom. Então, a gente fica nesse lugar, né, nesse lugar, assim, no meio do caminho, que é muito pernicioso, assim. Não sei se vocês já tinham parado para pensar nisso. Não sei como que vocês sentem isso internamente, assim. Você sente dentro de você que há um desejo e ao mesmo tempo uma repulsa, um receio? Ou você já parou para pensar, já parou para perceber se ao seu redor tem pessoas assim que manifestam esse tipo de coisa? Inclusive, assim, para quem mesmo tá vendo aqui ao vivo ou quem tá vendo a gravação, reveja, sabe, o conteúdo daqui, porque como são muitos pontos, é bom trazer para reflexão. E não só por ser muitos pontos, mas é porque são pontos pra gente refletir mesmo, sabe? Como eu não tô trazendo aqui sobre questões mais racionais, né, eu tô trazendo coisas mais internas, assim, é bom parar pra pensar. E claro, assim, esses erros que eu tô trazendo são obstáculos, assim, né, gerais que eu tô trazendo. E claro, cada uma de nós vai ter mais alguns desses obstáculos e menos outros. Ou então em alguns momentos da vida vão aparecer mais alguns do que outros. Não necessariamente todas nós temos todos isso, mas isso aqui é um geral, assim, que eu encontro como empecilhos, assim, na hora que a gente tá falando em ter mais equilíbrio financeiro. Outro ponto que eu trouxe aqui pra gente falar é assim, como que a nossa mente, né, o nosso cérebro nos sabota em termos de lidar bem com o dinheiro. Eu vou explicar melhor aqui o que eu quero dizer. Você já deve ter ouvido, né, que nossa mente, nosso cérebro, ele é feito para garantir a nossa sobrevivência. Então, o que é a sobrevivência? É pensar no curto prazo, é no que eu tenho que fazer aqui agora, é o que eu tenho que resolver agora. Então, é quando eu olho para atender os meus desejos e necessidades imediatas. O nosso cérebro, ele não tá preocupado assim, é melhor eu me planejar para fazer essa compra aqui, porque eu queria muito comprar esse negócio aqui agora, mas eu não vou comprar não, eu vou fazer isso lá na frente. Eu não vou, eu vou deixar de comer isso aqui que eu queria muito, porque na verdade eu tô querendo emagrecer. Então, é claro que nós podemos fazer isso, e de fato, várias vezes a gente faz, e que o ideal é que de fato a gente faça isso com frequência.
Mas o que eu estou dizendo é que quando a gente age mais pensando no futuro do que no presente, é como se a gente tivesse que, de uma certa forma, nadar contra a maré. Porque nadar contra o natural. Porque o natural do nosso cérebro é garantir a sobrevivência. É garantir o atendimento das nossas necessidades e desejos imediatamente. E não pensando lá na frente. Então, por que que isso atrapalha a nossa relação mais saudável com o dinheiro, né? Porque assim, tudo que a gente olha para nossa vida de adulta, tem coisas que a gente pode realizar agora e tem coisas que nós não podemos, independente de estar atrelada ao dinheiro ou não. Vocês concordam comigo? Então, por exemplo, se eu tô aqui num dia que tá fazendo muito sol, eu podia estar com muita vontade de ir pra piscina, mas eu tinha que preparar sessões de clientes, eu tinha que atender minhas clientes, eu tinha que preparar live. Então, eu não consigo fazer necessariamente, eu e você e todas nós, aquilo que a gente tá com vontade. Mas a tendência do nosso cérebro é querer atender aquilo de maneira imediata. Trazendo isso para o campo das finanças, é assim, eu tô com vontade de comprar esse curso, essa bolsa, essa maquiagem, esse sapato, eu tô com vontade de trocar de carro, eu tô com vontade de comprar essa bicicleta. E aí a nossa tendência natural da nossa mente é fazer aquilo de forma imediata. Mas não só na área de finanças, como eu tô falando, mas em todas as áreas da nossa vida, a gente não pode, né? A gente não deve atender aos nossos desejos imediatos. Aliás, é isso que significa a gente crescendo e amadurecendo. É isso que, por exemplo, eu e meu marido, a gente ensina pra nossa filha, que a gente tem que ensinar pros nossos filhos pequenos, né? Que aquilo que a gente deseja naquela hora, não necessariamente pode ser atendido àquela hora. Então, olhar para o dinheiro, né? Pensando, trocando essa satisfação imediata por algo lá no futuro, é algo que vai contra o funcionamento natural do cérebro, por isso que é difícil. Mas quando eu digo difícil, eu não quero dizer que seja impossível, e muito pelo contrário, é possível e necessário. Algumas pessoas conseguem fazer isso hoje, como adultas, de maneira mais fácil, e outras conseguem de maneira mais difícil, né? E também varia conforme o momento da nossa vida. Tem momentos que a gente pode estar agindo de forma mais, não é precavida, meio palavra, de maneira mais planejada, e outras que a gente está no momento que a gente acaba agindo de maneira mais impulsiva, tá? Mas enxergar o dinheiro como algo que vai me atender agora e também me atender no futuro é um exercício necessário, mas que por nosso cérebro, né, ser programado para atender às nossas necessidades e desejos imediatos, isso atrapalha um pouco a gente conseguir isso. Mas, como eu disse, é possível e muito necessário. E às vezes, é uma coisa que me veio aqui na cabeça, às vezes a gente tem mais dificuldade de ter esse tipo de atitude em relação ao dinheiro, mas às vezes a gente consegue ter esse tipo de atitude em relação a outras áreas da vida, né? Como, por exemplo, vamos supor, você é empreendedora, você é autônoma e você até conseguiria, no horário do seu trabalho, ir para uma piscina, ir para a praia, não sei, ir para uma massagem, fazer uma coisa que você gostaria. Mas você não faz isso porque você consegue trazer aquele senso de realidade, de necessidade naquele momento. Então, às vezes você não tem isso na área de finanças, mas você tem na área profissional. E detectar que você tem essa habilidade vai te ajudar bastante, porque você vai descobrir que você já tem essa habilidade em outra área da vida e que você só precisa trazê-la e desenvolvê-la em outra área da vida. No caso, a área financeira. Não estou dizendo que também seja fácil e rápido, mas aqui é só uma recomendação para você desenvolver mais essa habilidade, de ter mais o olhar assim, pensando no futuro, que é uma habilidade muito necessária para a gente lidar bem com o dinheiro. Bom, tudo bem por aí? Deixa eu ver aqui no meu roteiro qual que é o outro aspecto que eu separei para falar. Ainda falando um pouco sobre essa questão de presente versus futuro, tem uma característica das finanças que eu acho ela incrível e que ela é muito parecida com outras áreas da vida, é que sim, a gente pode e deve usar nosso dinheiro tanto para atender aos nossos desejos imediatos quanto aos desejos futuros. Então,
eu não sei se deu a impressão, pela minha fala anterior, de que a gente só pode fazer uma escolha ou outra, mas não é sobre isso. Do mesmo jeito que no nosso tempo presente, né, a gente faz coisas aqui no nosso presente para os nossos desejos agora e também pensando no futuro, né? Então, por exemplo, eu como um bolo agora para me satisfazer agora que eu tô com vontade, mas eu nem como todos os pedaços de bolo que eu gostaria porque eu quero me manter uma pessoa saudável hoje e no futuro. As finanças é da mesma forma, assim, a gente consegue usar o nosso dinheiro tanto para os nossos desejos e necessidades do presente quanto do futuro. E essa é a ideia, né? Ser equilibrado financeiramente se resume a isso. Claro, quando a gente destrincha esse resumo, ele é super complexo, profundo e longo, claro, né? Por isso que eu e minhas colegas e meus colegas de profissão estamos aqui para ajudar nessa jornada. Mas tem a ver com isso, quando eu equilibro o meu dinheiro de agora para o meu dinheiro do futuro. Então, por exemplo, eu não vou usar todo o meu dinheiro do mês, meu salário desse mês, para comprar só coisas de agora. Eu reservo uma parte dele para eu investir para minha independência financeira. Eu uso uma parte para fazer um investimento para minha filha, que é pequena hoje. Então veja como a gente está balanceando. Só que eu também uso dinheiro para fazer coisas que eu gosto, para os meus hobbies, né? Que no meu caso, por exemplo, é comprar planta, como vocês estão vendo algumas aqui, e vários outros. Então, assim, é isso. O dinheiro atende às nossas necessidades, né? Então, moradia, transporte, saúde, educação, e também atende aos nossos desejos, nossos prazeres de agora, que são nossos hobbies, né? São nossos passeios, as coisas que a gente gosta de fazer, que nos deixa feliz, e também as coisas que virão no futuro, que não estão aqui agora, né? Então, ponderar sobre isso com o dinheiro é muito... Não é importante, é necessário, sabe? É imprescindível, mas como não é algo fácil que a gente esteja acostumado, né? Por isso que é um processo pra gente até chegar nisso. Outro aspecto, assim, é que uma característica, né, de nós, brasileiras e brasileiros, é que a gente é um povo que tem muito pouco planejamento, né? Isso é uma cultura mesmo, né, do brasileiro, infelizmente, é uma coisa que se incutiu aqui entre nós, mas que nos traz vários prejuízos, não é só na área financeira, né? Eu até trouxe aqui alguns exemplos, né, do que eu quero dizer. A gente todo ano vê alunos chegando atrasado pro Enem, a gente vê pessoas perdendo a inscrição do Enem, a gente vê pessoas perdendo a data de entrega do imposto de renda. Então, tudo isso tem a ver com planejamento, né? Claro, salvo sobre a chegada atrasada no Enem, salvo as exceções de imprevistos, né? Claro, mas não é sobre isso que eu tô falando, né? A gente tá falando da regra, assim, das pessoas que se atrasam. Então, como a gente tem essa cultura, né? Do não planejado, do fazer de última hora, né? Oi, Paty, que bom que você tá aqui. A Paty mora na Itália, a experiência que ela deve ter lá é muito diferente disso, né? Eu tô atendendo agora uma cliente europeia que mora aqui no Brasil e ela me fala, assim, como tem muitas características, assim, das finanças brasileiras que são muito diferentes do que ela tava acostumada no país dela, sabe? Inclusive, trazendo o caso dessa cliente minha europeia, né? Eu vou falar de uma outra questão aqui, que é uma característica nossa aqui do nosso país, que atrapalha muito também a gente se relacionar bem com o dinheiro, que é a questão do parcelamento. Gente, como isso é uma cultura nossa, né, assim, no geral, assim, eu adquiro isso aqui porque eu quero, eu desejo, eu gosto, mas eu parcelo, depois eu vejo como eu vou pagar. Isso aqui vai no cartão, depois eu... Então, quer dizer, primeiro eu adquiro, porque aquilo eu desejo, mas depois eu vejo como eu pago, a gente parcela. E essa minha cliente até estava me contando, assim, que quando ela se mudou aqui pro Brasil, ela estranhou muito, inclusive ela ainda estranha quando ela vai comprar algum item, assim, roupa, sapato. A gente não tá falando de carro, de eletrodoméstico, a gente tá falando de itens mais baratos. Ela sempre escuta a pergunta, é à vista ou parcelado? E ela tava me contando como ela acha isso extremamente absurdo. Ela, como assim parcelado? Eu só compro algo se eu consigo pagar por aquilo, eu não vou parcelar. Então, eu não estou dizendo aqui que a gente nunca deve fazer compras parceladas, tá? Não é sobre isso. O parcelamento pode ter seus benefícios, mas também pode ter seus prejuízos. E o que eu estou dizendo é que como a gente está inserida numa cultura que normaliza, né, o parcelamento,
fica parecendo que, tudo bem, eu parcelo tudo sempre. E isso é prejudicial. É por esse caminho que a gente não deve seguir, tá? Então, é sobre isso que eu tô trazendo aqui. E pegando um gancho no que eu tava falando sobre... Ai, gente, deixa eu só arrumar uma coisa aqui. Ai, peraí que eu estou só com uma questão técnica aqui. Pronto, consegui. E, gente, eu não resolvi, só um minutinho. Bom, e desculpem, voltei. E uma outra questão que eu trouxe aqui sobre isso do nosso cérebro tá sempre buscando atender aos nossos desejos imediatos, combinado com esse funcionamento do nosso cérebro, a gente tá num contexto, né, de muito apelo de propaganda, de muita mídia, assim. Então, eu digo, quando a gente sai na rua então é outdoor, é no ponto de ônibus, é dentro do ônibus, é dentro do metrô, é antes de entrar no trem do metrô, é ali na estação do metrô, é quando a gente tá lá na internet também, que nem eu trabalho home office na internet o tempo inteiro, na internet é o tempo inteiro, nas redes sociais, no nosso e-mail. É muita propaganda que chega pra gente. Então, compre isso, faça aquilo outro, adquira isso, tal. Então, a gente tem que fazer um esforço de fato grande para a gente não ceder a esses apelos, né, de compra, de consumo. Porque se a gente cede a esses apelos, a gente vai entrando num buraco financeiro, né? A gente vai entrando numa bola de neve e que traz muitos prejuízos para nós. Então, estar mergulhada num contexto que faz muito apelo ao consumo, à compra, dificulta ainda mais a gente ter essa relação saudável com o dinheiro. Outro aspecto que eu trouxe aqui, deixa eu só tomar um golinho de água. Tá tudo bem por aí? Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Outro erro, assim, outro obstáculo, né, que a gente encontra é que, assim, nunca foi tão fácil a gente fazer compra. Não somente por esse item que eu falei anteriormente, né, de muito apelo da propaganda, de incentivo ao consumo, não só por isso, também por isso, mas também pela facilidade de pagamento das coisas, né? Então, assim, eu não preciso mais ter dinheiro para comprar. Olha que coisa louca. A gente não precisa ter mais dinheiro para comprar. Isso pode parecer uma coisa super boa, né, positiva, porque, que bom, eu não preciso de dinheiro para comprar, então eu vou comprar. Só que isso é uma armadilha gigantesca. Porque, assim, uma hora a gente vai ter que pagar. Então, se a gente não se planejou, a gente não sabe que a gente pode fazer aquela compra, que aquela compra cabe no nosso orçamento, que aquela compra tá alinhada àquilo que a gente com a nossa essência, com a nossa prioridade, a gente vai acabar tendo muitos problemas. Então, o que eu quero dizer com a gente não precisa ter dinheiro para comprar? A gente passa no crédito, a gente faz crediário, a gente depois fica devendo o cartão de crédito, tem muita facilidade de empréstimo hoje em dia. Então, essas facilidades de crédito, né? O cheque especial, que é a forma mais fácil que existe de empréstimo e a mais cruel, assim, a mais violenta, a mais prejudicial pra gente, né? Então, esse conjunto de estratégias que se usam, que as empresas fazem uso para nos vender, elas são muito perniciosas para nós, porque a gente acaba, quando a gente não tem, né, essa educação financeira, esse equilíbrio financeiro, a gente pode acabar fazendo essas compras, esses gastos, sem mesmo saber se a gente pode pagar por eles. Então, essa facilidade de compra traz muitos prejuízos aqui para nós. Outro ponto que eu trouxe aqui pra gente é que, assim, a gente tem muito pouco conhecimento sobre o que afeta a nossa relação com o dinheiro. A gente tem muito pouco conhecimento. A gente costuma olhar mais para a parte externa, né? A parte visível. O que é a parte visível? É o quanto a gente ganha, é o quanto a gente gasta, é o cartão que não tá pagando, é a fatura do cartão, são as dívidas, tal. Então, tudo isso é a parte visível, né? É a parte que tá pra fora, assim, do mar, vamos imaginar.
Só que tem partes submersas aqui, que elas não estão tão visíveis, mas elas estão pautando, elas que estão determinando aquilo que está visível. Então, ou seja, dizendo em outras palavras, por trás dos nossos comportamentos com finanças tem muitas outras coisas, tá? Oi, Martinha, que bom que você tá aqui, seja bem-vinda. Então, tem muitas questões por trás dos nossos comportamentos com dinheiro. Que é o que estuda a psicologia financeira, as ciências comportamentais, que eu estudo todas essas áreas, justamente para entender o que está balizando, o que está pautando os comportamentos das minhas clientes em relação ao dinheiro. Então, porque o nosso comportamento financeiro, ele só é um sintoma. Então, se ele é um sintoma, significa que tem várias questões acontecendo para que esses sintomas apareçam. Então, por exemplo, o que a gente pensa sobre o dinheiro, o que a gente pensa sobre o nosso merecimento, sobre ter dinheiro, sobre gastar dinheiro, sobre ganhar dinheiro, o que pra gente é fácil, o que pra gente é difícil. Eu sou uma pessoa mais impulsiva, não sou. Eu me acho uma pessoa que trabalha muito, que sou muito esforçada, que minha vida é um pouco sofrida, então depois eu quero recompensar, né? Eu quero compensar esse meu cansaço excessivo e essa minha dedicação, então eu vou pro lado de consumo. Ou não, eu tenho muito medo de ficar sem dinheiro, né? Eu venho de uma família, tô dando exemplos, né? Eu tenho muito medo de ficar sem dinheiro, então todo o dinheiro que eu ganho, eu retenho, ele fica comigo. Ou eu sou uma pessoa que, por ter sido muito humilhada e menosprezada, hoje eu ganho bem, então eu uso o dinheiro para exercer controle e autoridade sobre as pessoas que comigo convivem. Então, assim, gente, é um universo gigantesco, vasto, complexo e encantador, na minha opinião. Porque lembra que eu falei aqui no comecinho da live, assim, como o dinheiro, né, trabalhar com dinheiro tem mais a ver com pessoas do que com números, é sobre isso, assim, quantas questões subjacentes existem, né, por trás daquilo que a gente faz com o dinheiro, né, então, quando o meu trabalho, por exemplo, de finanças pessoais, ele se pauta muito nisso, né? As clientes que chegam até mim, as alunas que chegam até mim, eu tenho esse olhar de entender o que flui para você, o que não flui para você, como que você olha para tudo isso, qual foi o cenário construído para você em relação ao dinheiro, dentro de qual cenário financeiro você nasceu, você cresceu, o que esse cenário te contou sobre o dinheiro. E aqui, eu não vou poder me aprofundar muito nesse assunto, mas só para mencionar, né? O cenário financeiro que a gente cresceu, ele foi formado não só pelas coisas ditas, mas também pelas coisas não ditas. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Pode ser que você tenha crescido num lar, numa família que brigava, né, que verbalizava as coisas sobre dinheiro. Por exemplo, porque só eu ganho dinheiro nessa casa, você gasta muito, assim não dá e tal. Ou, o dinheiro é sujo, não peguem dinheiro. Ou, dinheiro não nasce em árvore. Então aqui nós estamos falando, eu tô dando exemplo de coisas ditas. Mas agora eu vou dar exemplo sobre as coisas não ditas, mas que, mesmo não ditas, elas deixam marcas em como você hoje, né, quando você cresceu, a forma com que você olha e lida com o dinheiro. Então, exemplo de coisas não ditas. Cada vez que chegava uma conta na sua casa, o seu cuidador, a sua mãe ou seu pai ou quem cuidou de você, olhava aquele boleto e ficava muito irritado e fechava a cara e brigava com as pessoas da sua família. Ou a pessoa, um dos seus cuidadores também, recebia o salário e saía no bar para beber e gastava todo o salário. Aqui são só exemplos, tá? Mas então, assim, tudo aquilo que a gente viu, ouviu, presenciou, sentiu, enfim, tudo aquilo que nos rodeava nesse cenário de infância atrelado ao dinheiro, marcou a gente, né? Então, isso, só que são coisas que estão lá dentro, são internas, às vezes a gente não se dá conta, na maioria das vezes a gente não se dá conta. E às vezes a gente até pode se dar conta,
Mas entre se dar conta dessas questões e de fato conseguir modificá-las para ter novos comportamentos com o dinheiro, tem uma jornada também, que não é uma jornada tão curta, simples e fácil, né? Então esse eu acho um dos obstáculos também pra gente lidar bem com o dinheiro. Qual é esse obstáculo? É ignorar esses aspectos emocionais, inconscientes, internos que todos nós temos e que interferem na nossa forma de agir financeiramente, tá? E eu já tô acabando aqui, se vocês tiverem alguma coisa pra me perguntar, pra falar aqui, pode ficar à vontade, tá, gente? Geralmente nas lives eu fico lendo os comentários e respondendo, mas dessa vez eu optei por ter uma fala mais fluida. Mas eu também adoro interagir, então se vocês quiserem me perguntar ou comentar, eu vou em algum momento olhar aqui e responder, tá bom? Um outro obstáculo, assim, um outro erro, assim, que eu acho que é bem comum na hora de lidar com dinheiro, é a gente ficar só atrás de dicas que a gente encontra na internet. Eu assisti um vídeo aqui, eu peguei uma dica, eu assisti um vídeo lá e peguei uma dica. Por que eu acho isso que pode ser um erro? Na verdade, assim, não é que eu estou abominando que exista informações na internet e que você vá atrás delas, muito pelo contrário, até porque eu também crio essas informações, esses conteúdos na internet. Mas eu acho que a ressalva que eu estou fazendo é que você achar que somente com essas dicas pontuais, né, assim, picadas, que você vai alcançar uma mudança, assim, na sua vida financeira. É claro, assim, é possível a gente fazer algumas pequenas adaptações e mudanças, abrir a nossa consciência, a nossa mente, aprender coisas novas por meio dos conteúdos soltos na internet. Com certeza isso é possível. Mas o que eu acredito que seja um pouco mais difícil é a gente, de fato, conseguir uma virada de chave, sabe? Uma mudança, assim, na nossa forma de olhar e lidar com o dinheiro. Isso que eu acho um pouco mais difícil de se conseguir. E eu também acho, assim, que pode ser, assim, que a pessoa, quando busque por esse caminho, pode ser que ela se sinta, apesar de conseguir algumas mudanças e tal, mas pode ser que ela não consiga todas as mudanças que ela almeja. Isso pode trazer uma certa frustração, né? Mais do que frustração, que eu acho até mais perigoso do que a frustração, é se isso trouxer uma desistência, sabe? Eu acho que a desistência é o mais triste, assim, quando a pessoa desiste de melhorar de vida financeira. Quando ela perde a confiança em si mesma, né? A confiança de que ela é capaz de ter uma vida financeira melhor. Então, esse eu acho o ponto mais difícil, assim, mais preocupante em se adotar só esse tipo de comportamento. Então, a minha recomendação é, se você busca informações na internet, busque, tente aprender, se aprimorar, mas se isso não tá sendo o suficiente, busca ajuda, sabe? Tipo, é uma ajuda mais aprofundada, mais especializada, pra pegar na sua mão e de fato te conduzir pra onde você quer, tá? Inclusive, eu vou puxar esse gancho pra uma coisa que eu quero trazer aqui, né? Que se você tentou cuidar das suas finanças sozinha e não conseguiu, se você tentou mudar a sua vida financeira, né? Então, por exemplo, se você já quis conseguir controlar melhor suas finanças, fazer sobrar mais dinheiro, conseguir pagar suas contas em dia, começar a investir, né? Pode ser que você já tenha dinheiro guardado na poupança, mas eu sempre brinco que poupança nem é investimento. Enfim, se você já tentou algumas dessas mudanças e você ainda não conseguiu, eu quero te recomendar, assim, que você não desista, sabe, assim, e que você procure uma ajuda mais de perto, tá? Inclusive, para finalizar aqui a live, eu quero, recomendar mesmo, assim, indicar e contar para vocês que eu estou com as vagas abertas da minha mentoria individual de finanças pessoais, tá? Eu ainda tô com algumas vagas. E que a minha mentoria serve justamente para isso, para eu pegar na sua mão e te ajudar a te levar nesse caminho que você quer, né? Então, subir um degrau, alguns degraus, assim, de onde você tá agora. Não sei aonde você tá agora, né? Mas com certeza é possível sair desse degrau e ir para um outro. Mas, assim,
não desiste, né? Busca ajuda. Se você quiser minha ajuda, eu tô aqui para isso. Tô com as vagas abertas ainda da mentoria. A minha mentoria individual, ela é super personalizada, então ela não é um pacote fechado com tantas sessões e tal. Não, ela depende de cada caso. Então depende do momento que você tá vivendo agora. Se é um momento em que você tá com uma dívida ou com várias dívidas, ou não tem dívidas, mas não tá conseguindo guardar dinheiro, ou até guarda dinheiro, mas o dinheiro fica parado, você não sabe onde investir, ou você ainda não construiu sua reserva, ou você investe, mas você não entende nada de investimento, não sabe onde seu dinheiro está investido, quer entender esses investimentos, ou quer fazer investimentos para mais médio ou longo prazo, enfim, não importa qual situação dessas você esteja agora, eu posso te ajudar na minha mentoria, te pegar na sua mão, te ajudar a entender todos esses aspectos que eu levantei aqui hoje, sabe? Quais são as partes de você que estão te sabotando, quais são as partes de você que, ao contrário, estão já te ajudando, né? Ou seja, quais habilidades que hoje você já possui e que podem te ajudar a ter uma vida financeira mais saudável, né? Porque eu gosto muito de falar isso. Todas as mulheres que chegam até mim, geralmente elas já têm algumas habilidades. Ninguém tá zerado, né? Por mais que você possa estar chateada, insatisfeita com a sua vida financeira, por mais que você esteja assim, com certeza alguma ou algumas habilidades você já tem. Então, por exemplo, pode ser que você seja muito consumista, mas você ganha bem. Ou então pode ser assim, você é super controlada financeiramente, mas você ainda não ganha bem. Ou você até consegue juntar dinheiro, mas você ainda não tem habilidade de investir. Então, assim, eu te ajudo nesse processo, né? De enxergar quais as habilidades que você já tem, quais aquelas que você ainda não tem, e eu vou te ajudar a pegar na sua mão pra gente desenvolver. Ver quais aspectos, assim, seus internamente que podem estar te atrapalhando, te boicotando. Te fornecer ferramentas pra contornar esses obstáculos, né? Pra te ajudar a ver com outros olhos o dinheiro, a sua relação com ele. Enfim, dá pra gente fazer muita coisa legal pra tornar essa sua relação com o dinheiro mais saudável, mais equilibrada, com mais autonomia. E assim, eu sou muito fã de mentoria, eu participo de mentorias também na área de negócios digitais e tudo mais, já participei de mentorias na área de finanças para empresas, de finanças pessoais, então assim, eu sou uma, como fala, defensora de mentoria, né? Principalmente para quem já tentou muito sozinha e não conseguiu, ou então também para quem ainda não tentou sozinha e já quer começar do jeito mais acertado, assim, mais assertivo, assim, que vai já ajudar a chegar mais rápido, assim, aonde você quer, né? Porque quando a gente tem ajuda individual, personalizada, humanizada, a gente consegue chegar mais rápido aonde a gente quer, né? Então era isso, gente. Para saber mais da minha mentoria, que eu ainda tô com vagas abertas, é só acessar o link da bio aqui no meu Instagram, tá? Lá tem o link com a página, onde tem todas as explicações de como funciona a minha mentoria. Lá tem um botão que você clica e você vai cair num formulário para você preencher e me contar mais sobre você, para eu entender o momento que você tá, né? Dependendo desse momento que você tiver, se eu conseguir te ajudar, eu vou entrar em contato com você, a gente vai agendar uma conversa, enfim, tá tudo explicadinho lá. Se você preferir, também pode me mandar uma mensagem aqui no direct do Instagram, que eu sempre respondo, pra tirar suas dúvidas e te explicar melhor como é que funciona a mentoria, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que eu falo muito rápido, falei muito. Mas é isso, dá pra rever, né, dá pra rever a live e saber melhor. Conseguir absorver melhor tanta coisa que eu falei. Então, eu vou encerrar, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu tô indo lá agora ficar com a minha filhota, então revejam quantas vezes vocês quiserem. E estou à disposição pra gente combinar sobre a mentoria, se você achar que vai te ajudar nesse momento, tá bom? Uma boa noite, um beijo.